Amém. Graça e paz. Igreja Batista da Fé. Quero dar 2 avisos. Primeiro aviso é sobre um seminário sobre dons espirituais, né? Um dia desse eu perguntei aqui aos irmãos quem sabia qual era o seu dom, e aí eu observei que só 2 pessoas levantaram a mão. E aí eu digo, rapaz, eu preciso fazer um seminário sobre dons espirituais para ensinar os irmãos o que são dons espirituais, né? E cada um recebeu de Deus um dom, pelo menos, e quando Jesus voltar, nós iremos prestar contas a Ele pelo dom que nós recebemos. Então, é a primeira vez que eu vou ministrar esse seminário sobre dons espirituais, né? Então, os irmãos, aproveitem que será 15, 16 e 17 de abril, mais ou menos na época da Páscoa, né? Geralmente eu não dou muita moral para a Páscoa, porque existe pelo menos 3 Páscoas. Existe a Páscoa judaica, que é a Páscoa literal lá da saída dos judeus do Egito, né? E existe a Páscoa comercial, que é aquela que o mundo tomou conta e aproveita para fazer comércio, né? Onde entrou muito paganismo, como ovo da Páscoa, chocolate, coelhinho da Páscoa, essas coisas todas. E existe a Páscoa cristã, quando Paulo diz assim: Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, ou seja, o cordeiro da Páscoa, que era imolado lá pelos judeus, se referia a Jesus, né? E aí fala ali dos pães asmos, fala do fermento, tudo no sentido espiritual. Existe realmente uma Páscoa cristã, mas essa Páscoa cristã é Cristo, e a Páscoa é um simbolismo de toda a vida cristã, né? Mas, aproveitando esse feriado aí da Páscoa, nós iremos realizar esse seminário, né? Eu nunca realizei esse seminário sobre dons espirituais, mas antes de partir deste mundo, eu preciso deixar para os irmãos o conhecimento que Deus me deu, né? As revelações que Deus me deu, e os irmãos têm que saber qual é o seu dom, porque o dom que você recebeu é necessário na construção da igreja. Isso foi Jesus que disse, né? Edificaria a minha igreja. Então você precisa saber qual é o seu dom, e na medida que nós exercitamos o nosso dom, nós somos abençoados, né? Então coloca aí na sua agenda, 15, 16, 17 de abril, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado será às 19 horas, domingo às 18. O preço cabe no seu bolso, como diz o outro, né? Se eu fosse fazer seminário aí fora, o preço seria bem alto, né? Porque vale a pena, né? Mas para os irmãos aqui eu não vou cobrar nada, né? Eu até fico triste porque alguns irmãos não valorizam, né? Quando é coisa de graça não vale nada, não, né? Se fosse assim, R$50 por pessoa, aí talvez o pessoal alguns valorizasse, né? Mas sem censura nenhuma, os irmãos aproveitem essa oportunidade. Agora, irmãos, eu fico pensando assim: a igreja é a família de Deus, né? A Bíblia diz, o Novo Testamento diz, a igreja é a família de Deus. E aqui, por exemplo, a nossa igreja é uma família. Pelo menos isso aqui é o padrão de Deus, né? Nós temos que ser uma família. Ainda que na prática não pareça, mas na verdade nós somos uma família. Eu, por exemplo, como pastor, sou o pai da família, né? Os irmãos como filhos, né? Esse é o padrão de Deus, esse é o propósito de Deus. A gente caminha para chegar lá. Por causa disso, a Bíblia diz assim no Novo Testamento, ainda já falando dos dons espirituais, né? Quando um membro se entristece, todos se entristecem. E quando o membro se alegra, todos se alegram, porque um membro não pode ser separado do corpo, né? Já entrando na questão dos dons. Então, hoje aconteceu um concurso para o curso de bombeiros militares, né? E alguns irmãos nossos aqui, alguns jovens, eles fizeram esse concurso, submeteram esse concurso, a primeira fase do concurso. Então, ainda que eles já sabem o gabarito, quantos pontos eles fizeram,
mas nós não sabemos ainda o resultado final, porque ainda haverá o TAF, né? O TAF é teste de aptidão física, é a parte física. Então eu gostaria de chamar aqui na frente, ou aqui à frente, os irmãos que fizeram o concurso hoje, para nós orarmos por eles, né? Porque esses jovens estão se buscando o seu lugar ao sol, o seu sustento, a sua qualificação profissional. Isso tudo é interesse nosso como uma família de Deus, né? Então venham aqui à frente, subam aqui a plataforma, os jovens que fizeram esse concurso hoje para o Corpo de Bombeiros, né? Aí tem também o Benaías, que vai começar o curso da Polícia Civil daqui a um mês, um pouco mais de um mês, 2 de maio. Nós sobe aqui também, porque ele vai precisar também de... nós oremos por ele, porque uma coisa é o concurso, a outra é o curso, né? Tem que começar e terminar, né? Em matéria de concurso, eu sou escolado, né? Eu fiz concurso para soldado da PM, concurso para sargento da PM e concurso para oficial da PM. Então, eu fiz 3 concursos públicos, né, para entrar na PM, e pela graça de Deus eu fui aprovado, né? Vamos ficar em pé e vamos estender a mão para cá para abençoar os nossos irmãos. Nosso Deus e Pai, apresentamos a Ti, Senhor, estes jovens da igreja, da Tua igreja, da família de Deus, que estão, Senhor, nesta luta fizeram esse concurso, a primeira fase, ainda haverá uma segunda fase, haverá ainda o curso, e eles precisam, Senhor, ser vitoriosos nesta empreitada, neste esforço que eles estão fazendo. Como a Tua palavra diz, Senhor, que Isaac prosperou naquela mesma terra, porque o Senhor o abençoava. E acreditamos que estes jovens também, Senhor, terão sucesso, vencerão esse desafio que está diante deles, se o Senhor os abençoar. E nós te pedimos agora, nesta noite, que o Senhor os abençoe. E como representante Teu, eu os abençoo, em nome de Jesus. Porque o Senhor disse, aqueles que vocês abençoarem serão abençoados. Então eu os abençoo em nome de Jesus. E declaro a vitória deles, que eles sejam, Senhor, bem-sucedidos neste restante concurso, neste curso, e que eles sejam profissionais de elite, e que eles tenham uma carreira brilhante e vitoriosa, para a honra e glória do Teu nome, para onde quer que eles forem, Senhor, em qualquer parte da sociedade, eles sejam uma influência, que eles sejam a luz do Evangelho, que eles sejam sal da terra e luz do mundo. Que peço que o Senhor os guarde e os proteja, para que eles sejam bem-sucedidos, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, Pai. Pode sentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. A partir do verso 49. Evangelho de João, alguns chamam São João, né? Geralmente a Igreja Católica, os católicos chamam São João, nós chamamos João, né? Tanto faz. João 11, 49, diz o seguinte: e um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo.
Ai, meu Deus. E que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Amém. Então, irmãos, o título da minha mensagem é A Profecia de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, né, do judaísmo na época do Novo Testamento. E apesar de que o judaísmo estava em apostasia quando Jesus veio, mesmo assim, por Caifás ter o título de sumo sacerdote da linhagem de Arão, ele profetizou. Nesse texto diz claramente que ele profetizou. E que significa que o Espírito Santo falou pela boca dele. Profetizar é isso, né? O Espírito Santo fala por meio de um ser humano. Então, nesse caso aqui, Deus honrou a instituição do sumo sacerdócio do Antigo Testamento do judaísmo, permitindo que Caifás profetizasse. Ainda que Caifás depois condenaria Jesus, né, naquele julgamento no Sinédrio. Mas essa profecia de Caifás, irmãos, ela, como é uma profecia verdadeira, ela nos revela algo da maior importância teológica, diria até assim, né? Eu creio que essa profecia de Caifás nos revela algo da maior importância teológica que a igreja precisa saber, que é o motivo da morte de Jesus. Se eu perguntasse aqui para cada um dos irmãos aí, qual foi o motivo da morte de Jesus? Por que Jesus precisou morrer? É possível que cada irmão desse uma resposta até diferente, né? Mas nesse caso aqui, Caifás, o sumo sacerdote, profetizou o verdadeiro motivo por que Jesus teve que morrer. E ele diz aí: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então já está aqui definido, irmãos. Esse texto aqui dá dois motivos por que Jesus morreu. E o primeiro motivo é esse: Jesus morreu pela nação de Israel. É bom a gente saber disso, porque Jesus não morreu pela nação brasileira, Jesus não morreu pela nação americana, Estados Unidos, Jesus não morreu pela Rússia, nem pela China, nem pelo Egito. Jesus morreu por uma nação na terra, a nação de Israel. Isso é da maior importância, né? Que nós vamos ver que a nação de Israel, que aí está, ainda separada de Deus, porque falta o Espírito nela, mas é a única nação da terra que tem uma aliança com Deus. E quando nós dizemos que Deus é fiel nas alianças que faz. Deus não quebra a aliança. Então a pergunta é: por que Jesus deveria morrer pela nação de Israel? Olha que quando ele fala que é a nação, está falando no sentido coletivo, né? Não é assim por uma pessoa da nação, mas é pela nação como instituição, uma nação no contexto das outras nações. Jesus morreu pela nação de Israel. Aí eu vou mostrar para os irmãos por que era necessário que Jesus morresse pela nação. Porque como a nação de Israel, ela é a única nação que tem uma aliança com Deus, aliança ou pacto ou concerto. Concerto com C.
um compromisso, né? A coisa mais conhecida da nossa cultura aqui brasileira é o casamento, né? O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Uma aliança é um compromisso bilateral entre duas partes. Geralmente é uma parte mais fraca e uma mais forte. Mas Deus tem uma aliança com a nação. Não é com um judeu em particular, é com a nação toda. Aí o que acontece? Só que a quebra de aliança na Bíblia, aí vem o problema de quebra de aliança, aí que nós temos que aqui trazer para nós, sim. Quebra de aliança na Bíblia é muito grave. Quebra de aliança na Bíblia só será consertada se alguém morrer. Essa que é a questão. Quando uma aliança é quebrada, alguém terá que morrer para que a aliança seja reatada. Por isso nós vamos lá para o Antigo Testamento. Eu quero examinar o texto de segundo livro de Reis, segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21. E aqui nesse caso do segundo livro de Samuel, capítulo 21, de 1 até o 14, narra uma história que aconteceu na época do rei Davi. Houve uma fome de 3 anos consecutivos nos dias de Davi. E aí, como Davi era um homem de Deus, ele foi consultar a Deus qual era o motivo dessa fome. Aí Deus falou para ele: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Aí vai dizer, olha, os gibeonitas não eram do povo de Israel. Em Josué capítulo 9 você vai encontrar Josué fazendo uma aliança com os gibeonitas da cidade real de Gibeão. E eles foram enganados. Josué foi enganado com os príncipes de Israel, mas fez uma aliança mesmo enganado Josué. Mas a aliança foi feita mesmo com fraude, mas a aliança valeu. E agora, porque Saul quebrou a aliança, porque a aliança que houve entre os gibeonitas e Israel era uma aliança entre a nação de Israel e a nação dos gibeonitas. Então era uma aliança entre duas nações aqui da terra, um compromisso bilateral das duas partes, né? Só que Saul, que era um homem que não levava, um dos problemas de Saul, irmãos, é que Saul, ele não era homem de aliança. Ele não acreditava na seriedade das alianças. Então, para ele, quebrar aliança era coisa banal. E aí, Deus disse: olha, Davi, essa fome de 3 anos que está acontecendo aí na terra é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Aí Davi chamou os gibeonitas e falou assim: ô gibeonitas, o que vocês querem que façamos para que a aliança seja consertada, para que abençoeis a herança do Senhor? Olha só, irmão, a parte ofendida na quebra da aliança tem autoridade para abençoar a outra parte que ofendeu, né, que quebrou a aliança. Aí eu vou ler agora, nas próximas palavras aqui da Bíblia, o que os gibeonitas disseram. Vamos lá. Segundo livro de Samuel 21, 5. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega,
nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Até aí. Então, irmãos, observe que o remédio para consertar a quebra de aliança que Saul fez em relação aos gibeonitas foi que 7 homens da família de Saul tiveram que ser mortos. E eles foram enforcados, que significa morte por sufocamento. Alguém já disse que toda morte por sufocamento é resultado de maldição. Então, quebra de aliança traz maldição. E aí, para que a aliança seja consertada, é necessário que alguém morra. Aqui foram 7 homens. Foram 2 filhos de Saul e 5 netos da família de Saul que foram mortos enforcados, para que Deus se aplacasse, porque no verso 14 termina assim: olha só, depois disto Deus se aplacou para com a terra, e foi Deus que trouxe a maldição, e foi Deus que trouxe o castigo, e Deus só se aplacou para com a terra quando foi consertada a aliança com a morte desses 5 homens que, convenhamos, aos nossos olhos eles não tinham nada a ver com isso, eles eram inocentes, mas eles eram consanguíneos de Saul, que quebraram a aliança. Isso aqui, irmãos, é um negócio assim, uma herança, né, dos nossos antepassados, que nós temos que rejeitar. Então eu fico pensando no Brasil, né? Aqui estamos nós no Brasil, é uma nação, como Israel era uma nação. Será que no Brasil existe quebra de aliança? E será que as quebras de aliança que existem no Brasil têm trazido maldição para a nação? Com certeza. Com certeza. O Brasil é um povo muito religioso, como geralmente quase todos os povos são, mas muitas vezes ignorantes a respeito das leis espirituais. E aí, foi consertado aí, né? Quebra de aliança. Agora, voltando lá, por que Jesus deveria morrer pela nação? Porque Israel tinha uma aliança horizontal com os gibeonitas, mas ele tinha uma aliança vertical com Deus. Israel tinha aliança com Deus, é a única nação que tinha aliança com Deus. O Brasil não tem aliança com Deus, mas a igreja tem, e a igreja não é o Brasil. O Brasil não tem aliança com Deus, mas a igreja tem. Então Israel quebrou a aliança com Deus. Vamos lá ver onde foi que está isso. Oséias capítulo 6, verso 7. Profetas menores, quem não achar não se preocupe, é o primeiro dos profetas menores, depois de Daniel. Oséias capítulo 6, verso 7, olha só: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, tem também Jeremias 31, 31, né? Vamos ficar nesse aqui. Israel quebrou a aliança com Deus, transgrediram a aliança, foram infiéis. Deus é fiel, não quebra aliança, mas quem faz aliança com ele de repente quebra. É por isso que no Novo Testamento diz de Jesus o seguinte: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aí já é da igreja com Jesus aí, né? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o motivo por que um homem tinha que morrer pela nação. É porque Israel quebrou a aliança com Deus, e para consertar a aliança alguém tem que morrer. Por isso o que Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão. E aí, essa pessoa que teria que morrer pela nação teria que ser alguém que representasse a nação. Por isso que Jesus era, eu quase que dizia que Jesus era judeu, mas Jesus não se considerava judeu, né?
mas ele era descendente de Davi, e Davi era judeu, e Davi era o rei na época daquela fome. Então, como Jesus era descendente de Davi, ele tinha o sangue real da família de Davi, que era o rei por excelência de Israel. Os herdeiros de Davi tinham direito ao trono de Israel, até hoje tem. Então, era preciso que um homem, assim como 7 homens da família de Saul tiveram que ser mortos, agora era necessário que um homem da família de Davi, o legítimo rei, fosse morto pela nação, para consertar a quebra de aliança entre Deus e a nação. E aí foi toda a nação, né? Então, irmãos, já estamos vendo aqui então que um dos motivos por que Jesus teve que morrer foi pela nação de Israel. E até hoje nós ainda não vemos a nação restaurada, a comunhão com Deus. A nação que está aí ainda não está restaurada a comunhão com Deus. Tem crente lá? Tem judeu messiânico? Tem. Mas a nação em si, ela não é uma nação religiosa ainda, apesar de que tem lá os judeus messiânicos que creem no Messias, né? E tem os judeus ortodoxos, que são os religiosos do judaísmo, mas a nação em si ela é leiga. Então, liquidado esse primeiro assunto, olha, por que Jesus morreu? Morreu pela nação de Israel, para consertar a aliança quebrada entre Deus e a nação de Israel. No futuro, que eu acho que não está muito longe, aquela nação vai ser restaurada, vai ser a nação mais poderosa da terra, a principal das nações, que hoje é disputa entre Estados Unidos e China, mas será Israel que será a primogênita das nações, a nação mais poderosa da terra. Então, primeiro motivo é isso aí. Agora, tem um segundo motivo por que Jesus morreu, que está em João 11, eu vou, verso 52, olha só, verso 52, João 11, 52. E não somente pela nação, mas também para ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então tem um segundo motivo porque Jesus teve que morrer. Não foi só para consertar o relacionamento de Deus com a nação de Israel, mas há um segundo motivo, que é para reunir num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, a diáspora. E aqui, irmãos, aqui a coisa vai pegar, porque eu vou dizer uma coisa aqui que não vai escandalizar vocês que não são teólogos, né? Talvez até o irmão aqui que é teólogo se escandalize, mas pode ser que até já saiba disso, né? Mas eu vou falar porque eu preciso falar, né? Olha só. Então quer dizer que Jesus morreu para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. No grego é a diáspora, eles estão na diáspora, né? Na dispersão. Aí a pergunta aqui é: quem são esses filhos de Deus que estão dispersos? Tipo assim, o filho pródigo, ele estava fora da casa do pai, ele estava na diáspora, ele estava disperso, ele teve que voltar. Então, os filhos de Deus que estão dispersos, foi para isso que Jesus morreu, para reunir esses filhos dispersos num só corpo. Eu vou dar 3 opções para os irmãos aqui, né? Quem são esses filhos de Deus? Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, quem são filhos de Deus no Antigo Testamento? Vamos lá. Gênesis, capítulo 6. Quem são filhos de Deus no Antigo Testamento? Vamos ver lá. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, olha só, filho de Deus aqui, irmão. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que quiseram. Olha os filhos de Deus sendo mencionados aqui.
Vou saltar o verso 3, vou ler só o verso 4. Diz assim, eu não vou ler na minha versão aqui porque está errada, né? Eu vejo de acordo com o texto hebraico naqueles dias os nefilins estavam sobre a terra. E também depois, quando os filhos de Deus, aí novamente aparece a expressão filho de Deus, né? Os filhos de Deus casaram, eu acho que não foi casaram, eles tomaram para si e entraram as mulheres e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, a polêmica quem são esses filhos de Deus que são aqui mencionados no versículo 2 e 4 de Gênesis 6? Para mim, não tenho a menor dúvida, são anjos. Esses filhos de Deus são anjos. Eu digo sempre que eu não preciso nem do Antigo Testamento para provar que os nefilins são anjos. Ou seja, se Jesus morreu para juntar num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, a pergunta quem são filhos de Deus na Bíblia? Em primeiro lugar, os anjos são filhos de Deus. Aí eu pergunto, então será que Jesus morreu para juntar os anjos que caíram e que andam dispersos num só corpo? A coisa pega, porque um dia desses falei para os irmãos que eu não quero basear a minha teologia nos meus sonhos, mas eu também não posso deixar de dizer que um dia Deus me revelou em sonhos que os seres humanos eram anjos caídos, que foram incorporados sem memória aqui na terra, num corpo humano. E desde então passei a procurar na Bíblia evidências dessa realidade. E tenho várias evidências, embora não conclusivas. Então, irmãos, eu não descarto a ideia de que um dos motivos que Jesus morreu é porque um dia o primeiro pecado aconteceu lá no céu. O pecado não começou na terra não, começou lá no céu. E um anjo caiu, querubim, e levou um terço dos anjos de Deus. Apocalipse capítulo 12. E aí eu sempre pensado assim, peraí, já que os anjos são filhos de Deus, e nós sabemos que Deus é o excelente Pai, como é que esses anjos, um terço, caíram, e Deus não fez nada para resgatá-los? Porque até onde eu sei, Satanás que caiu, seduziu os outros anjos para seguirem na rebelião. E eu acredito que Deus fez um plano para resgatar os seus filhos, que eram os anjos, da rebelião a qual eles foram induzidos por Satanás para o seguirem. E o plano seria esse: vou mandar esses anjos para a terra. Aí foi depois que ele criou a terra. Sem memória, para que eles tenham a oportunidade de se arrependerem e voltarem para a casa do Pai. Para mim isso é uma coisa tremenda, é uma coisa mais lógica do mundo, porque a gente pensando, peraí, por que Deus dá a oportunidade para os seres humanos se arrepender e voltar para a casa do Pai, e não para os anjos que caíram? Eu acredito que Satanás não tem conserto, nem ele, nem alguns generais dele, porque eles foram que conspiraram, que fizeram a rebelião friamente, mas e aqueles anjos que eles seduziram? E aí eu vejo, por exemplo, na rebelião de Absalão, Deus revelando como foi que Satanás seduziu os anjos, porque na rebelião de Absalão havia 200 homens que foram para aquele banquete na sua inocência, sem saber do que se tratava. Então, voltando aqui para a questão do texto, Jesus morreu para reunir num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Eu estou mostrando para vocês que filhos de Deus na Bíblia são anjos. Ainda vou citar dois textos do Velho Testamento sobre a questão dos anjos serem filhos de Deus. Jó, capítulo 1. Jó 1:6. Olha só. Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles,
Irmão, eu acho que ninguém duvida que essa reunião dos filhos de Deus aqui eram os anjos, e Satanás foi no meio deles. Jó capítulo 2, verso 1. E no outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, está revelando aqui na Escritura que parece que periodicamente Deus se reúne com os anjos e Satanás foi lá no meio deles, né? E aí essa história de Jó é outra. Aí eu ainda quero examinar Jó capítulo 38. Jó capítulo 38. O livro de Jó revela muita coisa misteriosa, né? Eu vou ler a partir do verso 4. Jó 38, verso 4. Diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus perguntando a Jó. Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? O que estendeu sobre ela o cordel? Sob que estão fundadas as suas bases? O que assentou a sua pedra de esquina? Agora veja o verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, isso aqui são os anjos. Você vê que Deus está criando a terra, e os anjos estão cantando e se rejubilando, porque estão vendo Deus criando a terra. Então, irmãos, a minha conclusão: já que Jesus morreu para juntar num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, eu deixo essa interrogação para os irmãos. Será que os filhos de Deus que andavam dispersos e Jesus morreu para tornar reuni-los são os anjos caídos? E será que nós, os seres humanos, somos os anjos caídos que Deus enviou à terra sem memória para dar oportunidade para se arrepender e voltar para a casa do Pai? Isso faria justiça à bondade de Deus, que sempre dá oportunidade para o arrependimento. Embora eu reconheça que é uma matéria controversa, é muito difícil, né? Mas vamos lá. Segundo tipo de gente que é filho de Deus, que Jesus morreu para reunir. Lucas, capítulo 3. Olha só. Lucas capítulo 3. Eu quero mostrar para os irmãos que os filhos de Deus, os outros filhos de Deus, que Jesus morreu para reunir num só corpo, é a humanidade, os descendentes de Adão. Vamos lá. Lucas capítulo 3, verso 23. A genealogia de Jesus diz o seguinte. Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Aí o autor aqui, o escritor, que é Lucas, ele vai dizer assim, olha, filho de José. Jesus era filho de José. Aí ele vai dizer assim, José de Eli de Matã de Levi, Levi de Melqui, mas ele não repete mais a palavra filhos, porque ele deixa a palavra filho subentendida, mas a gente sabe que é assim. Filho de, aí quando chega lá no final, no verso 38, ele diz assim, e Cainã de Enos, ou seja, Cainã filho de Enos, Enos de Sete, ou seja, Cainã Enos filho de Sete, Sete de Adão, ou seja, Sete era filho de Adão, e aí ele termina dizendo, e Adão de Deus, ou seja, Adão filho de Deus. Ou seja, a outra pessoa que é chamado de filho de Deus na Bíblia, e que Jesus morreu para reunir num corpo só, são os descendentes de Adão. Porque está dizendo aqui que Adão era filho de Deus, porque Adão foi resultado de um ato criativo diretamente por Deus, é filho isso aí. Então Adão é filho de Deus, portanto o Adão que era filho de Deus pecou e foi expulso do paraíso, e toda a sua linhagem depois dele, a genealogia, os seus descendentes, que deveriam ser filhos de Deus, mas já nasceram no pecado, né? Na rebeldia,
já nasceram separados de Deus. Mas então eles são filhos de Deus que andam na diáspora, dispersos, longe da casa do Pai, como filho pródigo, que éramos nós aqui todos também. Ou seja, já que Jesus morreu para reunir num corpo só os filhos de Deus que andavam dispersos, então esses filhos de Adão que andavam dispersos, filhos de Deus que andavam dispersos, é toda a humanidade, né? E isso é o Evangelho. O Evangelho é uma chamada de Deus para chamar de volta para a casa do Pai todos os seus filhos que estão na rebeldia, separados de Deus, que já não são mais filhos. Por isso que quando um ser humano aí diz assim, eu também sou filho de Deus, não é mais, mas pode voltar a ser, através de Jesus, né? Só poderemos voltar a ser filho de Deus após se reconciliar, nos reconciliar com Deus através do arrependimento, por meio da morte de Jesus. Morte de Jesus. Então seria esse aí, irmãos, o terceiro tipo de gente. O segundo tipo de gente, a primeira possibilidade são os anjos, a segunda possibilidade são toda a humanidade descendente de Adão, porque Adão era filho de Deus. E vem a terceira possibilidade, Lucas 19, verso 9. Lucas 19, 9. Sobre Zaqueu, né? Diz assim, Lucas 19, 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, então esses filhos de Deus que andavam dispersos, que Jesus morreu para tornar a reunir esses filhos de Deus que andam dispersos, são os descendentes de Abraão. Ou seja, os judeus, né? Porque lá está falando da nação, agora está falando aqui de pessoas individuais, que não é a nação de Israel, mas são pessoas individuais, descendentes de Abraão. E a gente tem que lembrar que quando Deus fez a promessa para Abraão, que ele seria o pai de muitas nações, a palavra Abrão significa pai exaltado. Avraham é o superlativo de Avram, significa pai de uma multidão ou pai de muitas nações. Então Deus disse assim: a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Então há duas descendências para Abraão: as estrelas dos céus pode se referir à igreja, e a areia da praia do mar aos judeus, fisicamente considerado cada um. Então Jesus se reuniu, ou morreu, para poder reunir num só corpo novamente a descendência de Abraão, que agora anda dispersas. E fica claro no Novo Testamento que a descendência de Abraão não é só judeu, mas é tanto judeu quanto gentio, aqueles que creem nele. E aí vai formar um corpo, né, com esses filhos de Deus. Eu quero ler ainda também Lucas 15, 32, que é o último versículo da parábola do filho pródigo. Lucas 15, 32, o pai do filho pródigo diz assim para o irmão mais velho: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Ou seja, o filho pródigo é o protótipo desses filhos que andam longe da casa do pai, mas que por um ato de arrependimento voltaram. E diz lá assim: caindo em si. Esse diz agora, eu estava lendo lá um livro sobre aconselhamento pastoral, e o autor me ensinou ali naquele texto, né? E quantas vezes eu já preguei na palavra do filho pródigo, mas assim, olha, caindo em si. Quando ele falou caindo em si, significa que até então ele estava cego e não estava vendo a verdadeira situação dele. Mas quando diz lá, caindo em si,
Aí eu entendi. O Espírito Santo iluminou os olhos dele, e pela primeira vez ele viu a verdadeira condição dele. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ele foi. Isso é arrependimento. Então, os filhos de Deus que andam dispersos, por quem Jesus morreu para reunir no seu corpo, eles irão mediante o arrependimento para reunir a igreja. E aí pode ser judeu ou gentio, né? E aí, eu quero ler ainda 1 Coríntios 12, verso 13. Esse versículo aqui é muito esclarecedor, porque esse corpo que está sendo formado pelos filhos de Deus, ele será formado por uma ação do Espírito Santo. Olha só, 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Aqui não é nas águas não, aqui é um Espírito, formando um corpo. Agora vem, quer judeus, quer gregos. Então não é só judeu agora, quer judeus, quer gregos. Grego significa não judeu, gentio no caso aqui. Quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, Jesus morreu para reunir os filhos de Deus que andavam dispersos num só corpo. E esse corpo é formado por uma ação do Espírito Santo. É a igreja. E ainda Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26, Paulo vai dizer que ser filho de Abraão, nesse texto aqui, é símbolo de ser filho de Deus. Esse para reunir num só corpo, né? Então Gálatas 3, 26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, agora esse batismo aqui é nas águas, todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, a mesma linguagem, nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É aquele corpo dos filhos de Deus que andava disperso, que está sendo formado. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, irmãos, Jesus morreu pela nação. Aí é uma coisa lá entre os judeus e eles, então não vamos entrar nesse negócio aí. É a nação de Israel com Jesus, quando ele vier, vai resolver entre eles lá. Agora, o outro motivo por que Jesus morreu, que é para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aí eu vou dizer para vocês aqui: se nós éramos anjos que caímos, seduzidos pela lábia de Satanás, e Deus nos enviou à terra sem memória para dar oportunidade de arrependimento, na verdade isso nem interessa, tanto faz, não vai influir em nada. Agora, nós sabemos que nós somos descendentes de Adão, nós sabemos que Adão era filho de Deus, nós sabemos que quando Adão desobedeceu a Deus, ele caiu, foi expulso do paraíso, e nós que éramos filhos dele, caímos junto com ele, e Jesus morreu para chamar toda a humanidade descendente de Adão, para reunir nesse corpo a parte chamada igreja, para voltarmos a ser filhos de Deus, a comunhão com Deus. Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a chamada é para nós, formamos um corpo aqui de filhos de Deus, separado da humanidade descendente de Adão, que ainda está na rebeldia contra Deus. E aí vem a terceira possibilidade: se nós somos, às vezes eu tenho alguns livros onde eu tenho um livro que é assim: os judeus que criaram o Brasil, uma coisa assim. Eu tenho vários livros sobre esse assunto. Há fortes indícios que grande parte, esmagadora parte da população brasileira é constituída de judeus ou descendentes de judeus. Eu às vezes penso que eu sou judeu, a minha mulher pensa que ela é, porque a mãe dela era de Portugal.
A Luana pensa que ela é judia também, porque o pai dela parece com judeu também. Então a gente fica tudo na dúvida. Meu Deus, será que nós somos descendentes de judeu? Nós não sabemos. Mas sabemos que as duas maiores nações europeias mais católicas eram Espanha e Portugal. Os judeus foram perseguidos na Espanha, vieram para Portugal, e de Portugal era assim, a religião católica que dominava a Europa, queria, eu acho que estava até bem intencionado, né, mas foi um erro, queria obrigar os judeus a se batizarem para se tornar cristãos, mas o evangelho não pode ser imposto pela força. E aí muitos judeus, para escapar da perseguição, aceitavam o batismo publicamente, mas secretamente continuavam praticando o judaísmo. E muitos deles vieram para o Brasil, eles eram chamados de cristãos novos. Os cristãos novos eram judeus, que tinham sido obrigados a ser batizados. E vieram para o Brasil. E o Brasil foi povoado por muitos judeus. De repente nós somos assim uma mistura muito grande de judeus. Muitos de nós brasileiros temos sangue judeu. E se nós somos filhos de Abraão, isso não interessa, porque o evangelho agora veio para chamar tanto judeus quanto gentios, ou grego. Ele chama grego, mas grego aqui significa não judeu nesse caso. O certo é, irmãos, que Jesus morreu para reunir num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos na diáspora, fora da casa do Pai. Só que nós não estamos mais dispersos, nós não somos mais da diáspora. Nós voltamos para a casa do Pai quando nós cremos em Jesus. Nós agora somos da família de Deus. E aí nós temos que, por isso que Paulo diz assim, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que vos comporteis de maneira digna da vossa chamada. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos comportar à altura dessa honra, dessa dignidade, né? Paulo diz assim em Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É forte, né? Como é que nós vamos imitar Deus? Que Deus é perfeito e santo, mas o padrão é Deus. Então, pelo menos nós entendemos agora, irmãos, por que Jesus morreu. Se nós somos agora da família de Deus, se nós voltamos para a casa do Pai, fomos reconciliados com Deus, foi pela morte de Jesus. Ele teve que morrer para nos dar essa possibilidade, né, de estarmos aqui agora conosco, né? Fomos adotados na casa do Pai. Nós aqui devemos agora nos mostrar a altura dessa honra. Vamos orar. Fique em pé, feche seus olhos. Tem uma músicazinha aí para colocar aí?